Daniel capítulo 2. Aleluia. Acharam? Digo amém. Versículo 44 diz assim: nos dias destes reis, porém, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmigalhará e consumirá a todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Agora, vamos lá no livro de Mateus, para mim ter um ponto de partida aqui. Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Diga: está próximo o reino dos céus. Diga: o reino dos céus chegou. Espírito Santo, nós declaramos e confiamos e afirmamos que o Senhor é bom, misericordioso, e a tua palavra que não falha, revelada a nós pela graça e a misericórdia de Jesus Cristo, nós pedimos que fale conosco mais uma vez por essa palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Podemos sentar, Deus te abençoe. O meu tempo é bem rápido, e eu preciso que vocês prestem atenção no que nós vamos compartilhar com vocês. Este evento desenvolveu um tema a respeito do reino de Deus, e justamente ele é um reino inabalável. A gente precisa entender a diferença disso, o quão importante isso para nós. Quem já fez a oração aqui do Pai Nosso? Quem já fez a oração do Pai Nosso? Pergunta a pessoa que está ao seu lado: você já fez alguma vez a oração do Pai Nosso? Alguém aí já fez? Se alguém não fez, passe essa oração então com essa pessoa, para ela aprender essa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita assim na terra, pão nosso de cada dia, perdoai as nossas, assim como nós, não nos deixe cair em tentação, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém. A gente vê, ele começa assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu, venha a nós o teu. O que significa isso? O que significa isso? Venha a nós o teu reino. É extremamente importante a gente saber o que nós estamos orando, o que nós estamos lendo, o que nós estamos vivendo. Há muitas pessoas no meio da igreja, elas estão orando, ou até fora dela, às vezes ora e não sabe o que significa isto: venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Se a gente levar para o nosso governo de hoje, o governo de hoje, que é estabelecido através de votos, bom, pelo menos assim deve ser, ele, quando estabelecido, ele vai governar. Ele vai governar, e o seu governo estabelecerá o seu ponto de vista. Por mais que o povo eleja para que ele faça aquilo que o povo quer, mas ele estabelecerá a sua vontade dentro da sua ótica, da sua visão. Isso é reino, isso é governo. Quando Jesus ensina-nos a orar, porque essa oração que Jesus ensinou para mim, para você, dizendo: olha, venha a nós o teu reino, quando vocês forem orar, ore assim. E Jesus ensina essa oração
dizendo para a gente evocar o reino, o governo de Deus. Essa palavra governo ou reino vem justamente de governo, de domínio, e Jesus está nos ensinando que a gente precisa chamar Deus para governar, para dominar sobre nós. Porque quando o governo ele legisla, ele governa, ele traz toda a sua influência na vida dos seus cidadãos, dos cidadãos do seu reino, do seu país. Quando o governo ele governa, ele traz todo o seu governo, e esse governo de influência, ele vai impactar, ele vai causar transformações no caráter, ou ele vai transformar ou vai deformar o caráter, depende do governo. O governo, ele pode ser governado ou ocupado por uma pessoa de caráter ou sem caráter. Ele pode ser governado ou presidido, ocupado por uma pessoa boa ou uma pessoa má, depende de como as pessoas o elegem. E mesmo nós querendo eleger este governo, ou um governo perfeito, nós temos uma régua de medir muito errada, e quando nós elegemos esse governo, o mau governo, a gente vai ver que a nossa régua não era muito boa, ao ponto que as pessoas chegam a determinado ponto, na época de política, eles falam assim: quer saber uma coisa, não vou votar mais em ninguém, não quero saber disso, e fica decepcionado, frustrado, angustiado, porque o governo não é bom. Por isso que Jesus está ensinando a gente a orar a respeito disso. Venha a nós o teu reino. Por que nós lemos em Daniel capítulo 2? Porque Daniel está traduzindo para mim, para você e para aquela época a respeito do governo. Nabucodonosor teve um sonho, e aí ele chama os intérpretes, e ninguém pode interpretar a não ser Daniel, pelo Espírito de Deus, um jovem, que agora ele dá interpretação para o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor havia sonhado com uma grande estátua, cabeça de ouro, o dorso, o peitoral de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro, e o pé de barro misturado com ferro. E ele ficou perturbado com essa estátua, e ninguém podia interpretar, a não ser Daniel, que tinha comunhão com Deus, e Deus é aquele que sabe de tudo, revela os mistérios para o seu povo. Então Deus traz para Daniel a revelação daquele sonho, e aí Daniel dá a interpretação do sonho, dizendo: ó rei, essa estátua, a cabeça de ouro é o teu reino, é um ouro refinado, é o teu reino, um reino forte, mas depois do teu reino vai vir outro, o de prata, porque essa imagem tinha agora o dorso, com as mãos ali, que era os medos e os persas, uma mão e a outra, porque foram um reino, mas que foi governado por dois países, fundido, aliançado, os medos persas. Depois vem então a Grécia, o Alexandre o Grande, que era o de bronze, que governou. E por último, no penúltimo vem então Roma, então de barro. E por último, na verdade, era aquele que ainda não foi revelado, não sabe qual é o governo, mas todo mundo, quem lê a Bíblia, sabe qual é, que eram os pés misturados com barro e ferro, ferro e barro. E aí, quando o Daniel fala a respeito do que o rei sonhou, porque o rei não contou qual foi o sonho, ele ficou tão engrilado, falou assim: olha, eu não vou contar o sonho, eu quero que conta o sonho que eu tive e dê a interpretação dele. Quando Daniel conta tudo isso, ele fica encabulado, impressionado com a revelação que Daniel teve. E agora, essa revelação precisava de uma interpretação, e Daniel dá a interpretação: esse é o seu reino. O dorso que o senhor viu, esse peitoral de prata, era o reino dos medo-persas. O do outro, do quadril de bronze, era a Grécia. E as pernas de ferro, Roma.
Está lá no capítulo 7 de Daniel explicando tudo isso. Que lá ele vai falar sobre 4 países que depois saem de Roma, né, que é deflagrado e sai 4 países de lá. E depois ele fala justamente do reino misturado, o reino tão fraco, misturado de barro e ferro. Mas nesse versículo que nós lemos, no versículo 44, capítulo 2, ele dá a resposta final, a cartada final. E ele diz: o Senhor sonhou com uma pedra, uma rocha, que ela é tirada sem trabalho humano nenhum, sem mão nenhuma, ela é esculpida, ela é tirada e ela destrói as pernas, destrói os pés, as pernas, e toda aquela imagem é destruída. Este é o reino do eterno que não vai ter fim. O que simboliza isso? O que significa isso para mim e para você? Por isso que Jesus, quando Jesus chega, Jesus diz: o reino está próximo, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Jesus está falando para mim e para você a respeito do reino de Deus, porque Daniel já decifrou para mim e para você que todos os reinos terão fim. Você pode eleger quem quer que seja. Hoje nós vivemos na época, no período da construção do governo do barro e ferro, ferro e barro, dos frágeis. Por isso que muitas pessoas são decepcionadas, porque elas confiam muito no governo, no tipo de governo, quem que vai votar, aquela coisa toda. Não estou dizendo para a gente não votar, não escolher o melhor, dentre o pior a gente escolhe o menos pior, dentre os ruins a gente escolhe o menos ruins. A gente tem que, mas na verdade o nosso foco não está no governo terreno, o nosso foco precisa estar em Deus, no reino de Deus. Foi o que Jesus ensinou para mim e para você, dizendo: olha, está próximo o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Foi exatamente o que Daniel teve a visão, falou: olha, uma pedra é tirada de uma grande rocha, uma grande pedra, uma grande rocha, e ela vem e destrói essa imagem. E Nabucodonosor fica impressionado, porque o reino dele é desfeito, o reino dos Medo-Persas, da Grécia, de Roma e de outros reinos que viriam hoje, tanto que a gente vê tantos países democráticos na tentativa de unificar a linguagem, etc, fazer igual o BRICS aí, quem não sabe de que é o BRICS, é uma linguagem de unificar o país através de moedas e etc, mas isso tudo é para governar. E o que a palavra é bem claro para mim e para você: não existe segurança fora do governo de Deus. Ele está dizendo: o reino de Deus não terá fim. Sabe por que muitas pessoas que estão dentro da igreja, elas são destruídas, sonhos destruídos, esperanças roubadas, a fé fraquejada? Porque na maioria das vezes essas pessoas colocam esperança em governos terrenos, de coisas da terra. Tem pessoas que fazem as coisas em detrimento somente do governo, de coisas, porque eu vou votar nele, porque ele me dá isso, porque ele me faz aquilo, e o Senhor está dizendo: não, vocês precisam buscar o reino de Deus. Quando Jesus chega dizendo: está próximo o reino de Deus, ele está dizendo que o reino de Deus, que não tem fim, que é perfeito, que é favorável, o Deus que me criou, que te criou, que nos criou, sabe o seu, o nosso propósito, quer nos dar o melhor que nós precisamos, que nós necessitamos, que é necessário para nós. Ele está dizendo: o reino de Deus está perto, está próximo. Sabe o que é o reino de Deus? O reino de Deus é saber da sua necessidade e atender a sua necessidade. Não é o que você quer, é o que você precisa. O reino de Deus chega exatamente onde você acha que está perdido, ali chega o reino de Deus. Todas as vezes que Jesus chegava em algum lugar que tinha um morto, ele ressuscitava. Que ele encontrava com uma pessoa paralítica, ele a curava. Que tinha uma pessoa desesperançada, ele enchia de esperança. O reino de Deus é devolver a nós aquilo que nós perdemos. Se você perdeu alguma coisa na sua vida nesses dias, Deus vai trazer de volta, e o inimigo não pode roubar nem matar.
Se a tua esperança estava em coisas passageiras, eu quero dizer, se você colocar a esperança em Cristo Jesus, ninguém vai poder roubar a sua alegria, ninguém vai poder roubar a sua provisão, a sua prosperidade, a sua paz, o seu sonho, a sua restauração será completa, porque Ele é o governo perfeito. Em Jeremias 29 o Senhor diz: eu sei o pensamento que tenho sobre vocês, pensamento de paz e não de mal, para dar a vocês uma completude de vida, para dar a vocês o propósito que vocês precisam, para dar a vocês sucesso no propósito. Jeremias 29, versículo 11. O reino de Deus é exatamente trazer para nós o governo de Deus, a vontade de Deus, não a minha vontade, mas a vontade de Deus para mim, porque quando o governo de Deus se manifesta, todo e qualquer governo humano é destruído. Toda pessoa que está inserida no contexto igreja e que vive pendurado no humano, que vive pendurado no falível, vai cair. Olha para você ver por que as pessoas, olha, está tudo bem, mas de repente já não está bem. É o tipo de esperança, o tipo de convicções em que se coloca. São coisas passageiras, porque quando Daniel traduz, mostra a visão daquela estátua sendo destruída por uma pedra, ele está mostrando que reinos são passageiros, os reinos vão passar, tudo vai passar, tudo vai se desfazer, e o Senhor está dizendo, mas o reino dele vai permanecer. Sabe por quê? Porque Deus é o rei de toda a terra. O Senhor é o rei de toda a terra. Quando Ele fala, tudo se abala. Quando Ele se mexe, que Ele se move, tudo se abala. Quando Jesus fala, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, o reino de Deus está próximo. Ele está chamando, convidando-nos para entrar no reino dEle. Viver no reino de Deus é depender dEle. A economia aqui do meu país está muito ruim, mas quem falou que eu dependo da economia do meu país para viver em Cristo, para viver na esperança, na fé, de fazer a diferença? Não adianta mais fazer, porque está tudo caindo por terra, que tudo vai desmoronar. Quem falou que a minha esperança está em governos terrenos? Enquanto as pessoas não estão acreditando no possível, no real, aqueles que estão no reino de Deus está fazendo acontecer. Viver no reino de Deus é ir contra todo prognóstico, todo relatório, toda informação contrária que a mídia, o mundo possa dizer para vocês: não vai dar certo, está tudo errado, porque o mundo está de cabeça para baixo, mas a gente tem poder para desvirá-lo. Quem? Aqueles que estão no reino de Deus. Quem entra no reino de Deus. A palavra de Jesus disse: se vocês estiverem no reino, e o reino estiver em você, a palavra do reino, você pede tudo e será feito. A gente precisa aprender a andar no reino. Agora nós temos que entender o seguinte, que Jesus fala assim: o reino de Deus está próximo. Isso é perto, no mesmo sinônimo, na mesma conotação que ele falou para os discípulos: olha, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vem nem conhece, mas vós conheceis e ele estará com vocês. No mesmo sinônimo, com. Jesus está falando que ele estará na companhia. O reino de Deus estava na companhia dos discípulos, das pessoas que Jesus estava pregando. Por isso que Jesus estava convidando eles, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Jesus está dizendo: está perto de vocês o reino de Deus. Está perto, está perto. Agora, a ideia quando Jesus fala assim: o Espírito da verdade que está com vocês, a ideia não é estar com eles, mas estar neles. Porque Jesus diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas vocês conhecem, e está com vocês, e estará em vocês. Jesus está falando estará, numa condição de que o Espírito Santo seria derramado e entraria na vida deles. No reino, é você que entra no reino. Jesus está falando, se ele está próximo, ele está falando, ele está com vocês. Por que Jesus está falando que o reino de Deus estava próximo, estava com eles? Porque Jesus veio estabelecer o reino. Jesus é o rei deste reino.
Jesus está falando, o reino de Deus está próximo. Por que eles não estavam ainda no reino? Porque eles ainda não haviam assimilado a ideia do que é o reino, porque eles não estavam vivendo no reino. Há muitas pessoas que não têm causa e efeito, não tem diferença na vida, porque eles não estão no reino, eles estão com o reino, mas não no reino. E eu já falei em outra ministração a respeito disso aqui. Estar com, no, é diferente, porque estar com, eu posso estar com alguém e não compartilhar das mesmas ideias, mas quando a gente compartilha da mesma ideia, então onde nós chegamos um para o outro dizendo, nós estamos juntos, estamos ligados, estamos conectados, porque nós compactuamos a mesma ideia. Quando Jesus falou a respeito disso, ele estava com o reino, mas as pessoas não estavam conectadas nele ainda, não tinha conexão, não tinha entendimento. Por isso que a primeira aclamação, a primeira proclamação dele, quando ele começa a pregar, ele começa a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento é a transformação, diga transformação, diga mudança. Arrependimento é metanoia, mudança de mente, de mentalidade. Ninguém pode receber, ou entrar, ou viver no reino de Deus com a mentalidade do mundo, esperando, vivendo como o mundo vive. Nós temos uma proposta para viver diferentes. Nós não temos que viver como o mundo vive, nós não temos que falar o que o mundo fala, nós não podemos olhar como o mundo olha. A nossa chamada é de uma mudança, de uma transformação. Se nós formos para dizer que nós vamos seguir a Jesus com a mentalidade do mundo, esquece, estamos enganando a nós mesmos. A chamada do reino, a chamada para entrar no reino é transformação de mente. Você precisa mudar a sua mente. Tem que parar de falar como o mundo fala, tem que parar de fazer o que o mundo faz, tem que parar de agir como o mundo age. Você agora é um cristão, é uma pessoa transformada, é uma pessoa agora completamente tomada pela mentalidade de Deus. Então onde o mundo está dizendo não tem jeito, você diz tem jeito, porque o meu Deus tudo pode. Os reinos passarão, mas o meu rei, o rei do reino, não passará. O mundo será abalado, mas o meu reino, o reino de Cristo, não pode ser abalado. Você não pode abalar a fé de quem está no reino, porque a fé de quem está no reino é uma fé de uma mentalidade diferente do mundo. É diferente do que as pessoas no mundo pensam. Enquanto o outro está dizendo está acabado, está arruinado, não tem como, o outro está dizendo Senhor, Tu podes tudo, Tu és tudo, Tu, Senhor, fazes tudo, o Senhor é tudo e em todos que creem em Ti, em nome de Jesus. Eu creio. Há uma diferença daqueles que têm uma mentalidade transformada. Você não pode andar, viver como o mundo vive. Você quer entrar no reino? Você quer viver o reino? Tem que mudar a mentalidade. O que você anda fazendo no mundo? Às vezes, eu não consigo entender. Não consegue porque tem uma mentalidade do mundo. Jesus disse isso em João 14, no mesmo versículo, que ele fala assim, olha, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque ele não tem a mentalidade transformada, porque não conhece, não vê e não conhece. Não vê porque não conhece, não conhece porque não vê. Ele não pode receber, mas vós conheceis. Olha a diferença. Nós temos que entender que a oportunidade para mim e para você de conhecer a realidade transformadora, o cidadão do reino, onde quer que ele chega, ele muda, ele transforma. Você não pode querer dizer que está no reino praticando as coisas do mundo, namorando, vivendo escandalosamente, fazendo sexo desregradamente fora do casamento e dizer que está no reino. Não está. A gente tem que entender. Por isso que um jovem que era todo religioso, que jovem que era religioso? O jovem rico que chega, ele diz, Senhor, o que eu faço para entrar no teu reino? Jesus disse, vai, vende tudo quanto tens e segue-me.
Ele entristeceu, mas antes, sabe qual que era o convencimento dele? Jesus disse: vai e pratica a lei. Ele disse: tudo isso eu tenho feito, eu tenho praticado a lei. Jesus disse: ótimo, te falta uma coisa, vai lá e vende tudo quanto tem e dê aos pobres. A palavra diz que ele entristeceu. Sabe o que é isso? Isso retrata de muitas pessoas que têm uma religião, que está dentro da igreja, mas ainda não teve uma decisão de consertar, de mudar a sua mentalidade. Só está se enganando numa religiosidade, só enganando uma religiosidade, dizendo que tem Deus, que a graça me salvou. Não, a graça te capacitou para você exercer salvação. A graça não te autoriza você a viver em pecado. Aos Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 25, você vai entender melhor a respeito disso. A palavra é bem clara quando ela fala assim: olha, você não pode ignorar o que é falado. A propósito, vamos lá rapidamente, tem mais um minutinho, dá tempo de eu ler, pelo menos para compartilhar com você essa leitura. Hebreus capítulo 12, eu quero ler esse texto e terminar com você. Vede que não rejeiteis ao que fala, senão escaparam aqueles que a rejeitaram, o que sobre a terra os advertiam. Quanto menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, a declaração ainda uma voz mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Olha só o que diz o versículo 28: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Quem está no reino, a palavra está dizendo: então retenhamos a graça, pela qual nos colocou dentro desse reino inabalável, e nós sirvamos a Deus com reverência e temor, com honra. Por isso que nós precisamos transformar. Aos Romanos 12 diz: se você quer experimentar qual é a perfeita, boa, agradável vontade de Deus, você tem que mudar a sua mente. Deus está olhando, Deus quer colocar você dentro do reino. Deus quer te abençoar com as coisas do reino. Deus quer te favorecer com as coisas do reino. Deus quer te enriquecer com as coisas do reino. Mas é preciso transformar a mentalidade. Precisa transformar a sua mente, para que você entre na experiência do que é um Deus que cuida, um Deus que vela, um Deus que olha por você todos os dias. Você não sabe, mas Deus está com as mãos estendidas. Talvez você não está conseguindo ver, mas Deus está com um bote salva-vidas para você. Talvez você não consiga ver, porque ainda a sua mente não foi transformada, mas hoje Deus está aqui dizendo: arrependei-vos, porque está próximo. Mas o reino de Deus não é para ficar próximo, é para você entrar nele e fazer parte dele, porque hoje a transformação da parte de Deus será visível para a tua vida. Segura na mão dessa pessoa que está ao seu lado. Diga para ela: vamos ser transformados? Vamos se arrepender? Se ela falou que sim, levante ela aí. Levante ela. Quando eu entro no reino de Deus, a economia de Deus não é abalável. As coisas de Deus não se abalam. As coisas de Deus não são destruídas. Se você está no reino de Deus, você não pode ser destruído. Se Deus é por você, quem será contra você? Pergunta a pessoa que está ao seu lado: você já está no reino de Deus? O que é que ele falou?
Se ele ainda não está e quer entrar no reino de Deus, se recebeu essa palavra, você sente que precisa entrar. Até agora você esteve próximo, mas agora você sente: eu preciso acessar o reino de Deus. Eu quero convidar você a colocar a mão na sua cabeça. Você que está sentindo, dizendo: eu ainda não acessei, eu estou próximo dele, hoje eu entendi que eu estou próximo e eu preciso acessar esse reino. Coloca a mão na sua cabeça, coloca a mão na sua cabeça. Meu Deus, meu Deus. Você agora vai fazer a oração de arrependimento. Quando Jesus diz: arrependei-vos, porque o arrependimento é a chave que abre a porta para o reino dos céus. Arrependimento é a senha de acesso para o reino. Eu não sei o que você precisa arrepender, mas você sabe, Deus, muito mais. E o Espírito Santo vai trazer na sua vida. Você que tem o reino de Deus, você que já acessa o reino de Deus, você vai orar agora com convicção agora. Porque quem acessa o reino de Deus tem orações diferenciadas. Não tem orações pessimistas, não tem orações negativas, não tem orações de derrotas, mas oração é de fé, é de força, é de convicção. Em nome de Jesus, ore aí agora. Espírito Santo, Pai, o Senhor está vendo a mente, o coração dessa pessoa que hoje se arrepende e quer acessar o Teu reino. O Teu reino é de paz, o Teu reino é de justiça, o Teu reino é de glória. O Teu reino, Senhor, é abundante, é de alegria, paz e alegria no Espírito. Hoje nós conclamamos que venha o Teu reino, que o Teu reino venha sobre nós, Pai. Quando nós entramos no Teu reino, nós não podemos ser abalados, nós não podemos ser destruídos, porque nós estamos em Ti. 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não posso ser atingido, porque o Teu reino é inabalável, o Teu reino não tem fim. Então a fé, a vida dessa pessoa não terá fim. Levanta a tua voz. Se você, à medida que você vai se arrependendo do erro, do pecado, daquilo que te afastou do reino, você vai levantando as suas mãos. Na medida que você acredita que você chegou ao arrependimento, levanta as suas mãos e ore mais forte que você pode, declarando: hoje, em nome de Jesus, eu tomo posse do reino de Deus e de Cristo Jesus. Eu acesso as regiões do reino. Levanta a tua voz. Levanta a tua voz. Seja cheio. No reino de Deus você tem paz, alegria e justiça no Espírito. Ore. No reino de Deus você tem liberdade. Ore.